Presidente Valdomiro Lima, colegas vereadores, amigos que nos assistem pelo TV Câmara, em cima daquela tragédia que aconteceu, a equipe da Chapecoense, o que nós vimos ontem foi, na verdade, um desrespeito ao ser humano, à dor dos familiares, através das redes sociais, quando nós vimos várias postagens em compartilhamentos das imagens dos corpos dos atletas, da equipe técnica. E aqui de Pelotas nós temos 2 membros nascidos. Um desses meninos, conheci na época que fazia cobertura no Brasil de Pelotas, um jovem trabalhador que conseguiu ascensão na sua carreira como jornalista. Muitos aqui na Câmara conheceram esse jovem. E aí tenta te botar um pouco no lugar daquele familiar que daqui um pouco, ao menos, vê a imagem de um filho, de um amigo, de uma pessoa próxima, imagens expostas ali com um corpo dilacerado. E aí tu começa a ver em que momento o ser humano chegou e não se dá por conta e se botar no lugar do próximo. Onde hoje as redes sociais parecem, quanto mais tragédia se põe, mais se chama atenção. Infelizmente, nós estamos passando por um processo de desumanização, que a população não se dá mais por conta ao valor do ser humano. E as coisas parecem cada vez mais normais. Como é normal, vereador Ricardo, nós perdemos uma criança por falta de leito de UTI, e isso passa como corriqueiro a nível nacional, pelos jornais. Parece que é normal. Também nós vimos uma pessoa sentada, esperando um leito de UTI, com um AVC, sentada numa cadeira por 48 horas. Parece que é normal nós passarmos pelas ruas de Pelotas, do Brasil inteiro, principalmente nas grandes cidades, as pessoas morando, vivendo na rua, pessoas com estados hoje parecendo piores. Quando tu passa embaixo de marquises na nossa cidade, tu vê algumas pessoas morando ali, como se aquilo fosse a casa delas, em frente de uma agência bancária, hoje na Avenida Bento Gonçalves. É ser humano igual a nós. E parece que tudo isso é normal. Parece que é normal as pessoas morrerem por falta de exame, parece que é normal as pessoas perderem a sua vida em tragédias e outro dia apenas começa, mas por familiar que perdeu aquele ente querido, por familiar que tem seu filho envolvido na drogadição e ele não consegue recuperar o seu filho, pois ele prefere viver na rua, pois ele está doente, não porque ele é um sem vergonha, ele está doente por causa da droga, vereador Ricardo. Infelizmente, parece que tudo virou normal. Então, o que eu quero deixar de aprendizado para algumas pessoas ainda que dá valor ao ser humano, parece que nós estamos realmente virados ao avesso. Parece que o mundo se virou ao contrário, onde a tragédia chama mais atenção do que as coisas boas. Onde é bonito, muitos, isso eu vi pelas redes sociais ontem, de forma exagerada, botando imagem dos corpos daqueles jovens, como se aquilo fosse alguma coisa para chamar atenção ou achando bonito. Eu queria ver se essas pessoas, se tivesse algum parente seu envolvido numa tragédia dessa, gostaria de ver o corpo do seu filho, do seu marido ou do seu pai expostos nas redes sociais. Infelizmente, na verdade, como diria Paulo Freire, nós necessitamos de um processo de humanização. Senão nós vamos, na verdade, daqui para frente, virar esse mundo pior do que já está. O ser humano perdeu totalmente o valor. O ser humano hoje é o último caso. O ser humano hoje não vale nada aos olhos de muitos. Infelizmente, nós precisamos ter um processo de humanização, ou nós vamos, na verdade, virar uma sociedade já mais falida do que nós estamos vivendo neste momento. E também, presidente, uma segunda pauta, vários amigos meus de diversos setores do governo do Estado, principalmente da CE, acabaram me procurando pelas redes sociais, me telefonando, alguns até me visitando, o vereador Marcos Cunha, pedindo apoio, que a gente pudesse interceder pela bancada do nosso partido, junto à votação ao governo do Estado. Mas eu fui muito sincero com eles, vereador. Vamos ser bem sinceros. Quantos deputados o senhor tem hoje na metade sul do Estado do seu partido que o senhor pode visitar? Nenhum.
A nossa metade sul do Estado, 55 deputados estaduais, nós temos apenas 5. São 5 contra 50. São 55 deputados estaduais em todo o Estado. E nós temos apenas 5 em toda a metade sul do Estado. Levantei um dia uns dados que nós podíamos chegar até 20 deputados estaduais com 50 mil votos. Se elege com muito menos em algumas setões em matéria de legenda. Mas, na verdade, nós não temos hoje os deputados para poder procurar. E aí acontece o quê? Tu quer falar com um deputado, tu tem que, muitas vezes, principalmente para o meu partido, eu tenho que procurar deputados de fora da minha região, que muitas vezes, não por culpa deles, mas não sabem onde fica o bairro Dunas, não sabem a situação de um hospital espírita, pois não vivem a realidade da metade sul do Estado. E na hora de buscar os apoios, corretamente, eles buscam a região da onde eles saíram, a região a qual eles pertencem. Isso é normal. Hoje, dos 31 deputados federais que nós temos no Congresso, o vereador Marcos Cunha, em toda a metade sul do Estado, nós temos apenas um, que é o deputado Afonso Ram, da região de Bagé da Campanha. Em toda a metade sul do Estado, nós temos apenas um deputado federal. Poderíamos chegar a 10, a 12 deputados federais, mas temos apenas um. Então, na verdade, nós estamos hoje, em plenas votações, nós não temos muitas vezes de quem cobrar, pedir apoio. Se nós tivéssemos mais deputados, vereador Marcos Cunha, nós não precisaríamos daqui a um pouco necessitar de ir a Brasília, necessitar de ir pedir o apoio, pois nós não temos muitas vezes a quem cobrar. Aí tu pede muitas vezes a um deputado, preciso do apoio para o senhor, que eu estou vendo uma situação de uma universidade aqui em Pelotas, onde muitas vezes esse deputado nem sabe onde é essa universidade. Ele não tem relação com o reitor, não tem relação com a comunidade, então aquilo não vira prioridade para ele. Então, na verdade, nós estamos hoje pagando esse preço por não saber votar. Aí eu digo, infelizmente, nós vamos ter que procurar deputados de fora da metade sul do Estado. Tu vai ter que ir na Assembleia. Mas fica difícil, nós irmos até a Assembleia. Sim, se nós tivéssemos mais deputados na metade sul, nós tínhamos mais com quem conversar. Mas, infelizmente, estamos pagando o preço por não saber votar. Alguns anos atrás, eu estive numa cidade na região da Serra, e aquilo foi um aprendizado para mim. Nós fomos muito bem recebidos por uma instituição hospitalar, fizeram um grande café da manhã, nos receberam, falaram conosco, botaram matéria nos jornais, agradecendo o apoio. E quando fomos falar em campanha, eles falaram, eu agradeço muito, deputado, pelo apoio, fizemos todo aqui para lhe agradecer, matérias nos jornais, destacamos o seu trabalho, homenageando o que o senhor fez pelo hospital, mas, infelizmente, não posso lhe ajudar. Eu sou obrigado a votar nas pessoas da minha cidade, da minha região. Aquilo foi uma aula de aprendizado de cidadania, porque ele vota em quem ele está perto, ele vota em quem ele pode cobrar, em quem daqui a um pouco ele pode passar no shopping, no Laranjal, encontrar e conversar. Infelizmente, nós não temos isso. De alguns deputados que nós temos, alguns não têm influência nenhuma para tentar discutir algumas pautas. Então, na verdade, nós temos que ter um processo de avaliação, de tentar discutir algumas pautas positivas na metade sul do Estado, pois nós estamos pagando o preço por não saber dar valor a representantes da metade sul, independente de partidos políticos. Nós tínhamos até então um deputado Marrone, que muitas vezes eu encontrei e pedi apoio, porque é um deputado da cidade, infelizmente ele é suplente, perdemos um deputado da cidade de Pelotas, que seria mais um a ajudar pelas emendas parlamentares, principalmente os deputados federais, que têm hoje 15 milhões de reais por ano, onde ele pode aplicar onde ele quiser, em diversas áreas, tanto na saúde, quanto na educação e infraestrutura. Nós não temos. Nós temos apenas um contra 30. E nas reuniões da bancada gaúcha, chega a ser engraçado. Tem recurso para a educação. Começa a distribuição de recursos. Aí, quando tem a pauta, quero dar um exemplo, 500 mil reais, ganha quem tem mais votos. É 30 contra 1. E na Assembleia são 55 contra 5. Então, a nossa força política da metade sul, na verdade, ela não é pequena. Ela é vergonhosa, pois nós não sabemos votar. E quando votamos, muitas vezes, votamos muito mal. E votamos até em pessoas que foram grandes exemplos na vida esportiva, como futebol, como Darley de Deus, como daqui a um pouco o próprio Jardel, um deputado que está doente, pois é usuário de drogas, e acaba fazendo algumas besteiras, mas votam por causa de um time, por causa de um clube.
E aí nós estamos pagando esse preço diariamente na saúde, na educação e na vida da metade sul do Estado. Obrigado, presidente.